Gênesis capítulo 38, verso de número 1. Lógico, faremos a exposição de todo o capítulo. Gênesis 38, verso 1 diz assim: Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Senhor, mais um texto, Senhor, da Tua revelação. Mais uma vez, Senhor, tantos mistérios que envolvem a história da redenção, Senhor, que tem muito a nos falar. Senhor, todas as vezes que Tua voz começa a se erguer, nossos corações se erguem endurecidos, Senhor. Por isso, seja gracioso, fale conosco, mais uma vez, Senhor, nos dirigindo e nos curvando a Ti, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos, como nós vimos na história de Jacó, a história é a última história do livro de Gênesis, e ela começou a ser contada pela história de José, filho preferido de Jacó, que foi, como vocês viram, foi colocado como governante dos irmãos, e esse ato publicamente manifesto, como ficara registrado, esse ato foi publicamente manifesto com a túnica, quando Jacó presenteou José com a túnica. Nós vimos que os irmãos de José já tinham uma resistência com ele, uma resistência amarga, pois José era um jovem imaturo e delator. E uma das coisas que o texto sagrado deixou claro é que eles foram tomados de ira e não aceitaram em nenhum momento submeter a José. Nós vimos que os conflitos eles foram intensificados quando José lhes contou os sonhos estes que confirmavam sua posição de governante, porque os sonhos eles mostravam que José iria governá-los, não somente os irmãos, mas toda a sua família, e eles ficaram, já irados que estavam, eles ficaram mais revoltados ainda e planejavam astuciosamente atentar contra José, enquanto Jacó, segundo a revelação bíblica, surpreso, embora estivesse surpreso com os sonhos, Jacó silenciava, como nós vimos, e aguardava o desfecho de todas essas estranhas previsões, que, como nós vimos no enredo, aparentemente eles foram frustrados pelos planos ardis dos filhos, ou seja, dos irmãos de José. Então, como nós sabemos perfeitamente, os irmãos maliciosamente iniciaram um plano ardiloso para atentar contra a própria vida de José. Nós vimos que o Senhor providencialmente levanta Rúben a princípio, porque os irmãos de José queriam atentar contra a própria vida de José, e Rúben pede como uma oportunidade que José seja preservado e seja lançado numa cisterna, e Gênesis deixou claro que a intenção de Rúben era justamente pegar José e fazer com que José voltasse para o braço dos seus pais. E aí é onde surge Judá. A Escritura diz que Judá, ele conversa com os irmãos, se aproveita da ausência de Rúben, conversa com os irmãos e pede para que José, ele seja vendido. E os irmãos concordaram com a proposta de Judá. Então, eles acabaram vendendo José para os ismaelitas, que acabaram vendendo José no Egito. Então, José, ele é vendido, ele é negociado, e os irmãos, embora a gente não perceba explicitamente, quando propõem vender vendê-lo para o Egito ou para os ismaelitas como escravo, a condição de escravidão na época era uma condição horrível. Então, eles entendiam
que José iria morrer, só que não iria morrer pelas mãos deles, mas iria morrer pelas mãos de outros povos. Ou seja, o que aparece assim, inicialmente, tão maleável, né? Não tão grave assim, na realidade é algo muito malicioso e algo muito maligno da parte dos irmãos, e que agora, nesse momento, é liderado por Judá. E a gente viu na narrativa que a preocupação agora era contar a Jacó. Isso foi feito, a túnica de José foi rasgada, foi banhada de sangue e foi entregue ao pai, como se José estivesse morto, e embora Jacó tivesse ouvido todo o testemunho dos sonhos, Jacó acreditou que José estaria morto. Jacó sonha, ou ele está angustiado, como Gênesis registra, ele está em luto por causa da morte do seu filho, e aí a narrativa, ela cria um clima fúnebre de tal forma que até o encontro de Jacó com os irmãos de José contarem, parece que de fato Jacó esquecera dos sonhos e de fato, no entendimento, né, Moisés quer deixar entender que parece que eles de fato compreendem que José de fato morreu. Se Jacó pensa que José morreu nas mãos dos animais, os irmãos sabem que José haveria de morrer nas mãos dos midianitas, ou iria morrer nas mãos de seja lá quem for, por causa justamente da sua situação de escravidão. Agora, Gênesis 39, ele fecha com uma nota muito importante, porque enquanto o Jacó, ele está chorando, amargurado pela morte, a suposta morte do filho, e com isso é o fim na narrativa de José e dos seus sonhos, também na consciência dos irmãos, Moisés deixa claro que José não está morto, ele chega no Egito, o palco está pronto, e isso significa que Deus vai começar a cumprir sua promessa. Então, você está curioso para saber o que vai acontecer com José? Serão capítulos intensos, mas o interessante é que, depois dessa história inicial, dessa introdução, Moisés registra a história de Judá e Tamar. Como assim? Uma história de José, a história de Jacó contada na vida de José, e introduzida agora a história de Judá e Tamar. Então, Gênesis 38 registra o filho de Jacó, Judá, saindo da terra prometida, se casando com uma cananita, e desse casamento surgem 3 filhos. Ele tomou por esposa Tamar, ele tomou por esposa uma mulher chamada Tamar, e essa mulher que ele tomou por esposa, ele tomou para o filho que é o primogênito, e nós vamos ver que Deus matou esse rapaz que casou com Tamar. E aí nós vamos ver uma lei chamada Lei do Levirato, que obrigava o cunhado a dar a descendência ao irmão. E esse cunhado se chamava Onã, que era o segundo filho de Judá. E cabia sobre os ombros de Onã dar descendência ao irmão que havia morrido. Mas o texto vai dizer que esse Onã também foi morto pelo Senhor. O Senhor matou também esse filho de Judá. Então, restava agora o mais novo, que era o Selá, que era o terceiro filho de Judá. E ele tinha a responsabilidade, pela lei do levirato, ele tinha a responsabilidade de casar com Tamar e de ter filhos com ela, e inclusive filhos, segundo a lei do levirato, para o irmão mais velho, para dar descendência a ele. Então, Selá era novo, os 2 irmãos já haviam falecido, e Judá ordena a Tamar, que agora é viúva, e viúva de viúva de Onã, ele ordena a Tamar que ela volte para a sua família,
até que Selá, o mais novo, chegue à idade e case com Tamar e dê uma descendência não só a ela, mas a descendência ao seu irmão mais velho falecido. Porém, Judá age maliciosamente, porque ele não tem a intenção de dar Selá para que ele case com Tamar. Por quê? Porque Judá estava entendendo que as mortes de e a morte de Onã eram causadas por causa de Tamar. E ele estava com medo de dar Selá, o mais novo, a Tamar, porque ele imaginava que se ele desse o mais novo a Tamar para casar com ela, ele também iria morrer. E aí ela notou que foi enganada, ela se fez de prostituta e engravidou do sogro, Judá. Depois de alguns meses, a gravidez não pode ser mais escondida, e Judá, que havia sido infiel para com Tamar, quando descobre que ela está grávida, e dizem, ela adulterou. Por que ela adulterou? Porque como ela estava prometida em casamento para Selá, ela não podia constituir família, ela estava presa a essa promessa. Então, se ela tem algum relacionamento nesse período de viuvez até ser entregue Selá, ela ia ser considerada como adúltera. E aí, quando disseram a Judá, Tamar está grávida, ela adulterou, ele prontamente disse, ela é adúltera, ela tem que morrer, porque a pena para mulheres adúlteras era a pena de morte. E aí, no momento certo, Tamar surge e diz, eu vou dizer quem é o pai, e está aqui os pertences daquele que me engravidou. Ela agora revela, então, que Judá, que anteriormente tinha feito uma viagem, acreditou que ela era uma prostituta, deitou-se com ela, acabou entregando seus documentos à suposta prostituta, ela não devolveu, guardou, e ela acaba denunciando ali que Judá é o pai das crianças que ela está grávida. E aí Judá reconhece que ele é que é o miserável da história, e ela é uma mulher justa. E dessa gravidez surgem gêmeos, surgem gêmeos, e a história termina assim: Tamar engravidou do sogro, gêmeos. É interessante? Agora, responda a pergunta: como a narrativa sexualmente explícita envolvendo intercurso sexual, coito interrompido e prostituição está fazendo aqui? O que é que tem a ver essa história com a história de Jacó e com a história de José? Não parece fazer sentido a princípio, Qual a relevância, então, para essa história, para a história de José? Prepare-se, vamos começar agora a ver o que essa narrativa tem colocado diante de nós. Vou pedir só aos pregadores que preguem mais baixo, para que eu me concentre aqui, os pregadores de plantão da nossa igreja. Bom, a primeira coisa que precisamos lembrar é que os 13 capítulos que seguem envolvem José. Nós temos 13 capítulos sobre José. Mas nós não podemos perder de vista, a história aqui é a história de Jacó. Vai ser contada a história de Jacó por meio de José. Só que a narrativa introduz Judá. Lembre-se, a história é de Jacó, que está sendo contada pelo enredo de José. Mas Judá também é filho de Jacó, e ele possui uma função importantíssima dentro da história. Ou seja, José não é somente a personagem importante das narrativas, mas Judá também tem uma importante função dentro da história. E aí, veja, Moisés, ele já nos deu um vislumbre um pouco de quem é Judá. Moisés, ele já apresentou Judá no texto anterior como sendo um cara ambicioso, com uma liderança deturpada, porque ele como quando lidera os seus irmãos com relação à situação de José,
ele não protege José. Enquanto Rúben estava tentando preservar José para entregar José a Jacó, ele planejou vender José para os midianitas. Então, a proposta de Judá foi muito ambiciosa e, ao mesmo instante, maligna, porque ele sabia, seus irmãos sabiam, que vendendo José aos midianitas e tornando José escravo, José não iria sobreviver. Era um jovem imaturo, e a situação de escravidão, nesse contexto bíblico, é uma situação dura, é uma situação que, de fato, exige muito, e que, por isso, entende-se que José não iria sobreviver. Então, Judá já é inserido no capítulo 37 como um jovem ambicioso, um jovem que é inconsequente, ou seja, um cara inconsequente. Judá não tem nenhum perfil de que, de fato, ele faz parte da família da aliança. E aí, então, irmãos, que como linhagem da mulher, todos que estavam ali no núcleo de Jacó precisariam ser redimidos. E Deus vai usar o interessante, irmãos, é que nessa história de José, Deus não só usa a história de José em favor de José, em favor do pai de José, mas de todos os irmãos. Deus vai usar toda essa história de José para tratar o coração de cada um deles, para prepará-los para o patriarcado. Ou seja, a história de José também vai tratar a história dos patriarcas, porque lembre-se que eles serão os líderes das tribos de Israel. Então Deus vai começar a tratar com eles também. E aqui no capítulo 38 é Judá. A questão é Judá. É o filho de Jacó, irmão de José, que liderou seus irmãos para vender José. Qual é a importância dessa história? Vamos ver a partir de agora, veja o verso número 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Veja que Moisés inicia a história nos apresentando um contraste. Lembre-se, José ele foi levado à força para o Egito. Moisés aqui está dizendo totalmente o contrário. Enquanto José foi levado à força, diz que Judá ele se afastou. O termo hebraico aqui é que ele desceu. O termo hebraico sugere alguém que está em declínio, alguém que começou a declinar. Então, o que significa dizer é que esse declínio ou esse abandono, ele acontece por Judá de forma voluntária. Então, José, ele foi tirado à força de sua família, ele foi tirado à força dos seus irmãos, ele foi tirado à força da sua parentela e foi vendido como escravo. Moisés está dizendo, ao contrário de José, Judá desceu. Judá voluntariamente desceu. Ele decidiu, por ele mesmo, abandonar de forma voluntária sua família, o seu lar, a terra prometida. E o objetivo dele, ao abandonar família, lar, terra prometida, era se relacionar com os cananeus. Nós vamos ver que Judá procura fazer uma aliança com os cananeus por meio do casamento. E aí veja, porque o verbo fala em declinar, o declínio, descer, porque nós já estamos vacinados aqui, que Deus já havia dito a Abraão, Deus já havia dito a Isaac, Deus já havia dito a Jacó, que faria deles nações, que faria deles reinos. E uma das coisas que Deus deixou claro, e essa era a preocupação do patriarca Abraão, do patriarca Isaac: os filhos de Deus não podem casar com as filhas dos descrentes. Por quê? Porque existe uma promessa
no patriarcado, de uma descendência santa, de uma descendência debaixo da lei de Deus. Então, observem o problema de Judá. Judá, quando ele sai da sua família, quando ele sai da sua parentela, quando ele sai da terra prometida e vai para a terra dos cananeus, e que o verbo mostra alguém em declínio, isso quer dizer que Judá, ao tomar essa atitude, não só está descendo geograficamente, mas ele também está descendo espiritualmente. Ele está em declínio espiritual. Por que declínio espiritual? Porque ele deliberadamente começará a desobedecer a Deus. Ele já mostrou a sair da terra prometida, ele já mostrou, mas a sua ida para os cananitas vai revelar a sua rebeldia diante de Deus. Então, ele está se rebelando, em primeiro lugar, contra Deus, porque ele está abandonando o seu lar, abandonando a sua família, abandonando a terra prometida. É uma ação rebelde, e ele vai afrontar as promessas de Deus quando se casa com uma cananita. Então ele está aqui, Moisés já está denunciando que ele está começando a confrontar Deus e as promessas do Senhor. E como nós bem sabemos, também estamos vacinados, quem age para confrontar Deus sabe que vai ter que herdar duras consequências. Mas, a princípio, parece que tudo estava bem, porque o primeiro amigo cananeu de Judá é Ira, que mora na cidade de Adulão, que também é uma cidade cananita, ou seja, geograficamente Moisés já nos situa que ele está em terra cananita. E agora Moisés vai descrever o declínio dele. Agora começa o declínio dele. Ele já chegou, ele já declinou, ele já caiu espiritualmente. Então agora o que vem de pecado é resultado já desse declínio. E aí Moisés registra, que esse coração que está já em declínio, a sua posição de rebeldia já vai começar a se revelar de forma mais explícita. Veja o verso de número 2. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Veja, olha Moisés começando a denunciar a postura de Judá. Contrariando Deus e as promessas de uma linhagem santa, Judá é atraído por uma mulher cananita. Mais uma vez, lembrando, esse tipo de relacionamento, crente com descrente, é proibido pelas Escrituras. Deus proibia isso para preservar a linhagem santa. Então, ele sai da terra prometida, ele abandona o seu lar, ele abandona a sua família, ele está em declínio espiritual. Consequentemente, quando ele vê uma cananita, ele é atraído por ela, não considera Deus nem as promessas e casa com ela. Ele se casa com a cananita. Lembre-se que o tio dele já tinha sido rejeitado, e uma das coisas que levou Deus a rejeitar Esaú foi o quê? Casar com mulheres de outros povos. Judá repete o mesmo pecado do tio que Deus puniu. Vai e arruma uma cananita. Pense, irmãos, sobre algo importante. Deus era quem tinha o interesse, o maior interessado em que o povo dele casasse com a linhagem santa. O ser mais interessado era o próprio Deus. Por quê? Como não podemos esquecer, é por meio do casamento entre os justos que a linhagem santa se desenvolve. Era por meio da geração de filhos, na estrutura pactual, na estrutura da aliança, que Deus iria não só dar a prosperidade de uma descendência, mas que tinha uma promessa que dessa descendência viria o descendente. Então Deus tinha um interesse que isso acontecesse. Porém, irmãos,
Quando Judá casa com uma cananita, não é somente copiar os passos do tio, não é somente Judá acompanhando os passos de Esaú, mas indiretamente, Judá não só está em rebeldia contra Deus, mas ele está colocando em risco a promessa divina. Ele está colocando em risco aquilo que Deus prometeu. Olhe, eu vou mandar uma geração, uma descendência, e dessa descendência santa eu vou mandar um descendente. Quando ele se casa com uma cananita, ele coloca em risco a promessa de Deus. Por quê? Porque a princípio, entendam, a linhagem, o descendente não poderia vir de uma semente impura. Porque observem bem, o que é que a Escritura deixou claro aqui para a gente em Gênesis? Crente, quando se une com o descrente, o que é que acontece? O mal prevalece. Então, o descendente não poderia vir dessa linhagem impura. Então, tinha que ser casamento dentro do povo de Deus. Então, Deus, o que Moisés está dizendo é, Judá não só vem afrontando a Deus, mas vem afrontando as próprias promessas de Deus. Ele está fazendo uma coisa que não era para ele ter feito. Ele abandonou a terra prometida, ele abandonou sua família, ele abandonou o seu lar, deixou o núcleo patriarcal, o núcleo do pacto, e foi se relacionar com povos ímpios. E para piorar, ele casou com uma cananita. Veja o estado de rebeldia desse homem, meus irmãos. Mas será que ele vai contar com a bênção de Deus, casando com a cananita? Será que ele vai prosperar? Será que Deus vai matá-lo, vai fazer alguma coisa com ele? Para nossa surpresa, num processo rápido, bichinho rápido, ficamos sabendo que ele teve 3 filhos. Veja o verso 3, 4 e 5. Veja, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez, ela ficou grávida e lhe deu à luz outro filho, a quem lhe chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Veja que a identidade da mulher é preservada, não a dos filhos. Moisés registra que era uma mulher fértil, Deus abençoou o ventre dela, ela contou com a graça de Deus, né? E apesar da desobediência de Judá, que permanecia deliberadamente, denunciada por Moisés, 3 filhos nasceram de uma união que não era para ter acontecido. Isso já mostra a graça de Deus em Judá, porque Judá casou com uma cananita, e ainda assim o ventre da cananita foi abençoado, e ele teve 3 filhos. Seu primeiro filho é o segundo é Onã, o terceiro Selá, que nasce em Quezibe. Veja, 3 filhos são gerados com uma cananita, mas Selá, o último, ele foi gerado em Quezibe. Quezibe significa cidade de mentiras, ou seja, vai ter uns episódios mentirosos em breve. E é justamente na cidade de mentiras que as mentiras acontecerão, né? Então, essa cidade já aponta o que está para acontecer. Agora, então nós temos Judá casado com uma cananita. Essa cananita gera 3 filhos, Onã e Selá. Ela agora tem 3 filhos com Judá. Então, veja que Deus agraciou Judá dando esses filhos, e essa é aparentemente a descendência de Judá. Deu para entender? Essa, inicialmente, é a descendência de Judá. Mas lembra que nós falamos que os pecados não remediados, eles trazem consequências? O texto deixa claro que Judá não está preocupado com descendência, não. A preocupação de Judá não é com descendência. Ele está tendo filhos, mas ele não está preocupado com descendência santa, descendência pura. Ele não está preocupado com nada disso. Judá está entregue ao seu coração em pecado. Ele não está preocupado nada com isso. Quer uma prova? Veja o verso 6.
Judá tomou uma esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Veja, deixa eu informar uma coisa a vocês aqui. Esse capítulo 38, ele cobre 22 anos, mais ou menos, de história. Então, veja, José está se desenrolando a história dele lá no Egito, e isso está acontecendo com Judá paralelamente. Então, não percam isso de vista. Então, enquanto José está lá sofrendo, sendo tentado pela mulher de Potifar, tendo situações controversas, indo para o cárcere, essa história está se desenrolando. Eles vão se cruzar mais na frente. Aí, agora, enquanto está acontecendo lá, aqui está acontecendo. Então, Moisés está cobrindo aqui aproximadamente 20 anos, 21 anos, e depois, da última parte, ele vai cobrir 1 ano de história. E aí, o que acontece? Esses filhos nascem, eles cresceram. Se eles cresceram, eles estão chegando numa fase adulta. Chegou a hora de casar. E diz que ele pegou Tamar, que também era uma cananita, e deu ao seu primogênito. Veja, irmãos, entendam. Veja a desgraça do coração de Judá. Porque se ele vinha abandonando a Deus, se ele vinha rejeitando a Deus, as promessas de Deus, um cara que tenha consciência disso, o que é que se esperaria? Não, meu filho, não copie os meus erros. Eu estou desobedecendo a Deus, mas não copie o meu erro. Você não pode copiar o meu erro. Vá arrumar uma mulher na família, na nossa família. Volte para Canaã, vá para Canaã, você já é de maior, vá para Canaã, arrume uma mulher lá, case com a mulher da nossa parentela. Mas veja, ele está tão mergulhado no pecado que ele não está preocupado com isso. Ele pega uma cananita chamada Tamar, e ele vai e entrega essa cananita para ser esposa do seu primogênito. Veja, ensinou o filho no mesmo caminho. Tamar significa palmeira, pela tradução dá a entender que era uma cananita bela, tinha um belo porte, no nosso vocabulário, no nosso português, um avião, e ela entra na narrativa, uma cananita, que é escolhida por Judá para ser esposa do seu primogênito, do seu herdeiro. Só que em hebraico, a palavrinha de trás para frente, ela significa mal. Era um menino mau. E lembra que nós falamos, casamento com crente, com descrente, prevalece o mal. E era mau. Ele era muito mau. Veja o verso 7. No entanto, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Veja, sem muitos detalhes, Moisés registra que era mau aos olhos do Senhor. Isso, claro, a gente sabe bem o que significa, é um filho desobediente, e aqui a ideia é que era alguém totalmente rebelde contra Judá e rebelde contra Deus. E a Escritura diz que esse filho rebelde, Deus tratou logo de exterminá-lo. Deus matou. É a primeira vez que Deus mata alguém depois do dilúvio. E aqui Deus está matando um filho pela rebeldia, sem dó nem piedade. Porque uma coisa ficou clara aqui. Ele era mau diante dos olhos do Senhor. Ele estava pecando diante de Deus. E Deus matou ele. Deus matou. A geração de nossos dias não está pronta para ouvir isso. Deus matou alguém mau. Mas está nada. Eu gosto tanto de Deus por causa disso. Que Ele mata a gente do coração também quando vê um negócio desse. Deus matou. Filho desobediente, Deus matou. Né? Deus matou. Não teve pena. E aí a morte de cria uma tensão na história. Por quê? Porque ele teve 3 filhos e é o primogênito. Tu sabe bem o que é um primogênito. É o herdeiro, é aquele que vai liderar, é o substituto. Tem toda uma pompa em cima do herdeiro. Tem toda uma pompa em cima do primogênito. E o primogênito morreu. O primogênito agora morreu. E veja, Tamar está viúva. Ela não tem filhos,
E se assim considerada ficar, se ela permanecer nessa situação, ela como mulher será uma fracassada. Por quê? Porque uma mulher viúva, sem filhos, ela vai terminar desamparada. Porque esse é o contexto no Oriente. Mulheres viúvas sem filhos são mulheres desamparadas. Porque, por exemplo, a morte do filho da viúva de Naim é tão importante dentro dos evangelhos. Porque aquela mulher não era viúva. O único filho que ela tinha não morreu. Então ela está desamparada. Então a morte do filho dela também é morte de todas as expectativas. Porque morreu aquele que sustentava, aquele que cuidava, aquele que liderava o lar depois do falecimento do pai. E aqui é a mesma coisa, uma mulher viúva, sem filhos, o que vai ser de Tamar? E aí tem a tal da lei do levirato. Vamos entender no verso 8, veja. Então Judá disse a Onã: tinha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado. Obrigado, meu Deus, por isso não ser obrigatório hoje. E dê uma descendência ao seu irmão. Então veja que Judá está fazendo uso do costume da lei do levirato. A palavra levirato significa, em outros termos, cunhado. Esse costume, posteriormente, ele foi regulado. Israel regulou esse costume, né? E a lei de Deus vai orientar como aplicar esse costume, essa regra. O que é a lei do levirato? Para que a mulher, né, não se case com um estranho. Então, qual era a situação? Tamar, viúva, ela casou-se com a linhagem de Judá. Ela agora está viúva. Então, para que ela não se casasse com outros de outra linhagem, para que ela não se misturasse com outros, e a linhagem fosse mantida, o cunhado, o irmão do falecido, ficaria com a responsabilidade de recebê-la como mulher. Então, ele assumia essa mulher como esposa dele, certo? Para dar uma descendência a ela. E o primeiro filho era considerado o herdeiro do primeiro. Então vamos lá. Onã, então, iria se casar com ela, iria ter filhos com ela. O primeiro filho que nascesse da união de Onã e Tamar seria considerado pela lei do levirato filho de que é o primogênito de Judá. Veja, qual é a questão que está aqui por trás? Observe que Judá, ele não oferece casamento para Onã e Tamar. Ele quer simplesmente que Onã tenha obrigações sexuais com Tamar, para que venha um descendente para Então, qual é a questão aqui? Judá não está orientando que Onã case com Tamar. Ele está orientando que Tamar simplesmente seja um objeto sexual, para que ele engravide Tamar e ele dê um filho a Tamar para porque ele quer que tenha um filho. Então, Onã, ele não precisa se casar. Tenha relações com ela para dar uma descendência ao seu irmão. Isso mostra já que Judá está nem aí para Tamar. Judá não está nem aí para Tamar. Chega para Onã e diz: olha, se deite com ela e veja se você tem menino. Vá ter menino com ela, para ver se você dá uma descendência ao seu irmão. Então, ele não está preocupado com descendência, com casamento, não. Está todo desmantelado, Judá. Todo desmantelado aqui. Está parecendo uns crentes que eu conheço. Todo desmantelado. Não tem mais limite para nada. Mas, veja o verso número 9. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. O que está por trás dessa história? Onã, com a morte de ele se tornaria o primogênito. Ok? O primogênito morreu, ele é o líder agora. Qual é a questão? Ele é o herdeiro. A herança é só dele. Ele não precisa dividir com ninguém.
se ele tem um filho com Tamar, esse filho será o primogênito de Er. Automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai ter que dividir a herança. Ele vai ter que dividir a herança com o filho, o primeiro que Tamar terá, que será de Er, e vai ter que dividir a outra parte com ele. Então, o que é que ele faz maravilhosamente e pecaminosamente, tomado por egoísmo, ele evita que Tamar engravidasse, interrompendo o coito, jogando fora o sêmen, sempre que se deitava com ela. E Moisés resiste que isso era direto. Foi uma vez ou outra. Todas as vezes que ele deitava com ela, ele interrompia. Todas as vezes que ele se deitava com ela, ele interrompia. Então, por causa do egoísmo, não querendo dividir a herança, não querendo disputa com ele querendo ser o posto, o elemento principal, o primogênito da família, ele interrompia toda vez na relação para que ela não engravidasse. O que foi que aconteceu com esse anticoncepcionalzinho? Olha o verso 10. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. O egoísmo de Onã custou-lhe a vida, porque sua atitude de evitar era vista como sendo algo mal diante dos olhos do Senhor. E quando se diz é algo mal diante dos olhos do Senhor, significa que é pecado. O coito interrompido foi considerado pecaminoso, e Deus matou o filho de Judá por cometer esse pecado. Na aplicação já sabe, né? A situação de Judá agora é complicada. Por que é complicada? Vamos desenhar aqui. morreu. morreu. E Onã também morreu. Então tem ele, a esposa, Selá e Tamar. Então, pela lei do revirato, sobra para quem? Para Selá. É ele agora que tem que dar descendência ao primogênito. Obrigado, mais uma vez, meu Deus, por não ter que participar disso. Então, ele é o terceiro, é o responsável. Ele é o responsável. Só que Judá, ele começa a entender que o problema era Tamar, que essas mortes não era Deus matando, era Tamar. Aí veja o plano dele no verso número 11. Então, Judá disse a Tamar, sua nora, veja, ele considera como uma nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Aí veja a malícia, pois Judá pensava assim, é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Primeira coisa, como nora de Judá, não era para ela ter voltado para casa, era para ela ter ficado no núcleo patriarcal. Não era para ela ter voltado para casa. Ela agora é nora, é da família de Judá. Embora seja cananita, quando casou com o filho de Judá, ela começou a fazer parte da família de Judá. Então não era para ela ter voltado para casa. Mas agora, né, o texto diz que ele orienta, né, ele orienta que ela volte para casa, não era para ela ter feito isso, né? E o que o texto está dizendo é que Judá não vai dar Selá. Por quê? Porque ele diz, se eu der Selá, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ela matou matou Onã. Selá também vai junto. Então eu não vou dar Selá, porque senão ela vai morrer, ele vai morrer. Eu não vou, então eu vou jogar uma. Volte para casa, volte para os seus pais, minha nora, minha linda, querida nora, volte para casa dos seus pais e fique esperando lá o meu mais novo crescer. Quando ele crescer, ele vai se casar com você. Só que isso foi para enganar ela. Então, veja a situação mais uma vez difícil, de Tamar. Por quê? Porque ela está prometida a Selá. Então, veja, embora ela seja viúva de dois, praticamente, ela está prometida a Selá. Então, por que ela está prometida a Selá? Ela tem que se manter pura até casar com ele. Ela não pode se relacionar mais com ninguém. Ela agora é uma viúva e está à espera do marido prometido. E caso venha a contrair matrimônio,
que não seja Selá, ela é considerada adúltera. E a pena para adultério é pena de morte. Nós veremos no próprio decorrer do texto. Então, a situação dela é essa. Ela vai para a casa da família, como viúva, esperando Judá cumprir a promessa de dar Selá para ela. Só que Judá não vai dar Selá. A condição dela é difícil, porque ela vai permanecer viúva, uma viúva enganada, sem marido, sem filhos, futuramente desprezada. Mas ela foi, esperando o cumprimento de Judá. Aí o bicho pega. O bicho pega. Porque Tamar vai enganar Judá, que ela percebe que está sendo enganada. Ela percebe que está sendo enganada. Veja verso 12. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Essa é a segunda parte da história. Essa é a segunda parte da história. E ela começa com um óbito. A mulher de Judá falece. Entenda aqui agora que o que está se desenhando aqui, a coisa ficou mais grave ainda. Porque Judá não tem mais esposa. Olha o que Moisés está colocando para a gente. Judá não tem mais esposa. Então ele não pode gerar mais descendência, porque ele não tem mais esposa. Os dois primeiros filhos morreram. Então os dois, chau pro louro. Só tem um, Selá. E Selá não vai ser dado a Tamar. Está protegido para que ele não venha a morrer. O que é que Moisés está desenhando? A descendência está em risco. Judá está colocando a descendência em risco. E insistir, irmãos, nesse plano de não dar filhos, de não entregar o filho a Tamar, coloca em risco a promessa. E isso indiretamente pode frustrar indiretamente os planos de Deus. Como assim, pastor? Porque qual é o ponto aqui, irmãos? A gente sabe quem é Judá. A gente sabe que Judá, ele é o descendente direto que vai vir, o descendente. Mas ele não sabia. Ele não sabia que ele estava herdando a semente que viria o descendente. Então, veja, todas as vezes que ele estava se comportando dessa forma, ele estava indiretamente tentando impedir Deus cumprir a sua promessa de um descendente, porque ele era o indivíduo que estava carregando a semente da mulher. E aí, veja, você deve entender a história de um âmbito mais maior. Isso está por trás, lógico, o diabo. Está querendo impedir que Judá ele tenha uma herança. E agora, a situação é complicada. Mas quem pode impedir os planos de Deus? Pois bem, o tempo passou, a mulher morreu, e Selá não será dado a Tamar. É algo certo. E ele decide numa festa, para tosquear, a festa dos tosqueadores, conhecida como a festa dos tosqueadores. Tinha bebida, era um festival, e ele decide ir lá para participar dessa festa. Aí ela fica sabendo, a nora fica sabendo, e ela decide fazer alguma coisa, porque ela tem a consciência de que Judá enganou. Veja o verso número 14. Então, ela tirou as suas roupas de viúva, veja que ela estava como uma viúva, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe dava, ou não havia sido dada a ele, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Observe que, veja que mulher justa, com todo engano, ela era considerada, ela vestiu-se como viúva, ela vivia como viúva. Ela estava posta, esperando o cumprimento da promessa de Judá, então ela se comportava como mulher
viúva, justa, aguardando o seu marido prometido. Mas o que foi que ela entendeu? Selá já cresceu. Selá já cresceu e ele não foi me dado por marido. Judá não cumpriu sua promessa, não me deu Selá por marido. Eu fui enganada. Então ela entra num plano bem arriscado, porque ela larga a sua viuvez, as suas vestes de viuvez. Então, essas vestes de viuvez, quando ela andava, as pessoas sabiam que ela era viúva. Ela larga essas vestes. Ela se veste com uma prostituta, que colocaria isso em risco, a vida dela. Se ela é pega como prostituta, ela seria morta também, porque ela deveria morrer por causa desse pecado de prostituição. Então, se ela corre o risco. Mas tem uma coisa interessante, há indícios nas tábuas de Qumran, na lei do levirato, que quando todos os filhos morrem, sobra para o sogro gerar descendência para o primogênito. E aí veja ela. Entende, irmãos? Ela não quer filhos de outros. Ela não quer outra descendência. Ela não quer outra linhagem. Ela quer a linhagem de Judá. E ela se veste como prostituta para tentar engravidar de Judá, porque Judá já havia rejeitado Selá. Irmãos, o que é que vai acontecer? Será que vai dar certo? Veja o verso 15. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Veja que ela está disfarçada, ela está na beira do caminho, né? O texto não diz, mas provavelmente Judá já vinha bebendo, então ele está muito alegre, vai ali passando, aí tem uma prostituta, uma mulher tamá chamada Palmeira, imagine, uma prostituta bonita, sentada à beira do caminho, dando sopa para um homem viúvo que acabou de deixar o luto e que está tomando um guaranazinho, um suquinho de uva. Um suquinho de uva. Aí ele está lá passando, aí ele vê, meus irmãos, veja o que o texto diz, ele viu, pensou, se dirigiu e pediu para ter relações com ela. Veja um homem dominado pelos instintos. Veja o homem dominado pelos instintos. Ele viu, pensou, se dirigiu e pediu para ter relações com ela. Não foi uma coisa assim, ele não foi iludido, não houve conversinha, vamos ali tomar um negocinho, vamos conversar e tal. Não, ele, tomado pelos instintos, ele viu, vai até ela e diz: olha, eu quero ter um momento de intimidade com você. Você é linda, você é gata, eu quero você, né? E aí ela é esperta. Ela disse: ó, o que é que você vai me dar? Vai pagar quanto? Vai pagar quanto? Então, ela está pronta. Agora, a questão é o pagamento. Então, ela vai se deitar, mas ela precisa de uma garantia. Veja o verso número 17, que ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até eu mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cajado e o seu cordão que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ficou grávida dele. Judá disse: eu pago, eu vou lhe dar um cabrito. Vou lhe dar um cabrito. Ela disse: não, tudo bem, mas você é um viajante. Você é um viajante. Como é que você vai, qual é a garantia que você vai me dar o cabrito? Tu vai, desaparecer e não vai me dar o cabrito. Então vamos negociar, eu quero. E ela cita aqui 3 objetos: selo, cordão e o cajado.
A questão é que esses 3 objetos aqui são objetos de identidade de um homem da época. Imagine que você foi comprar alguma coisa no mercado e você, de repente, passou o cartão e o cartão não passou. Como acontece em alguns casos espalhados, Wi-Fi, problema, cartão, tal, acontece 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, mas acontece, né? E aí o cara diz, você vai deixar a carteira com documentos e cartões. Essa é a garantia que você vai voltar e vai pagar. E o cara vai e deixa os cartões e a carteira lá com identidade, CPF e tudo. Quando ela diz, eu quero selo, o cajado, e ela pede esses itens, ela está pedindo a identidade deles, como se ele estivesse entregando para ela a sua carteira com identidade, CPF e todos os seus cartões de crédito. Foi esperta, não foi? Disse, me dê, que eu quero isso. Qual é a questão? É que ela aceita isso. Vejam um Judá dominado pelos instintos. Encontra uma mulher, se deita com a mulher, nunca viu a mulher, não sabe que é a nora dele, então ele nunca viu a mulher, e ele agora está dando para uma mulher estranha, que ele teve uma intimidade louca, está entregando à mulher estranha a sua identidade. Veja que homem dominado pelos instintos. Veja que homem dominado pelos instintos. O que Moisés está mostrando é justamente isso, irmãos, que homens desgovernados, guiados pelos apetites, não têm limites. Não tem limites. E Moisés diz que ele vai e entrega os pertences, se deita com ela e Moisés registra. Ela engravidou. Finalmente Tamar conseguiu a descendência que ela tanto desejava da família de Judá. E aí veja o verso 19, que ela conseguiu o que ela queria, ela volta para sua parentela, larga as vestes de prostituta e ela volta a se vestir como viúva. Veja o verso número 19, Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Agora então, ela está lá na casa dela, da família, grávida, ninguém sabe. Judá agora então, ele vai tentar buscar a sua identidade, a sua carteira com os cartões de crédito. Judá agora quer tirar das mãos dela os pertences dele, que ele achava que era uma prostituta. Veja no verso número 20, 21, 22 e 23, veja, Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher. Então, ele diz, meu amigo, vá lá, leve o cabrito e pegue os meus bens, mas diz o texto que ele não a encontrou, o cara não encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Veja, é um fato estranho, tinha uma prostituta aqui, não, nunca teve prostituta aqui, que coisa estranha. Como é que Judá se deita com uma prostituta e aqui não tinha prostituta? Ele voltou então a Judá e disse, não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Ou seja, Judá não é bom procurar não, porque ele dizendo que lá nunca teve prostituta. Nunca teve, que era crime, lembra? Era um pecado que era punido com morte. Então ele disse, não tem prostituta aqui. Que prostituta foi essa que tu encontrasse? Ninguém viu prostituta nenhuma. E ele diz isso. Então, verso 23, Judá respondeu, que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. O que é que Moisés está dizendo aqui? Por que Judá, ele mandou levar o cabrito e buscar os bens? Porque ele está preocupado com a sua reputação. Ele está preocupado com sua reputação. Para que não fiquem sabendo que ele
saiu com uma prostituta. Então ele diz, olha, eu levei o cabrito, ela não quis, mas que ela fique com os bens, fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. O que Moisés está colocando para a gente aqui? É que, veja, ele está tão preocupado com sua reputação, mas enganava a sua nora. Ele estava tão preocupado com a reputação, mas ao mesmo instante, ele não estava preocupado com sua nora, com a reputação dela, com a situação dela. Não estava preocupado com nada. Estava preocupado com sua própria barriga. Irmãos, porém, a grande questão aqui é que, embora esteja preocupado com sua reputação e nunca esboçou nenhuma preocupação com a nora, ele deu a sua identidade para uma mulher estranha, né? E ele não deu seu filho para Tamar. Isso, deliberadamente, é agir contra Deus. Mas, Deus estava usando os pecados de Judá para cumprir os propósitos eternos. Observe agora o desfecho da história, verso número 24. Passando quase 3 meses, foram dizer a Judá, a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu, tragam-me para fora para que seja queimada. Judá havia enganado sua nora, que esperava selar, mas agora, quando a gravidez não podia ser mais ocultada, que denunciaram, Judá, Tamar, ela está grávida. Ela está grávida. O que é que ele diz? Ao que Judá respondeu, tragam-no para fora para que seja queimada. A sua nora Tamar se prostituiu, ou seja, ela adulterou. Então ele já deu uma sentença, apedrejamento, e vai ser tocado fogo na bichinha. Vamos queimá-la. É pena de morte para tamanha gravidade. Veja, irmãos, isso suscita a imagem de alguém que finalmente poderá vingar-se de todo o mal. Porque qual é a questão? Ele não tinha a ideia de que Tamar era responsável pela morte de de Onã? Então, quando diz, ela está grávida, ela adulterou, ele disse, agora eu peguei, agora ela está nas minhas mãos, ela tem que ser morta. Só que aí vem uma surpresa, veja o verso 25. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais, veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Veja, irmãos, trazida como uma pervertida e apresentada ao sogro para ser executada, ela foi uma carteirada. Aqui, eu imagino a cara de Judá. Quando ela disse, quer saber quem é o pai do fruto do adultério? Está aqui, os pertences do pai. A suposta prostituta estava disfarçada e era a nora dele. E aí, meus irmãos, o que é que vai acontecer? Porque, veja, imagine que nós hoje temos DNA. Se alguma mulher aparecer aqui, eu engravidei de fulano, pastor da sua igreja. A gente vai procurar fulano. Ele vai dizer, não, pastor, essa mulher está querendo dar um golpe. O que a gente faz? DNA, não é não? Vamos fazer um DNA para ver se o filho é seu. Mas imagine, nessa época não tinha DNA. Não tinha como investigar para saber se fulano era de fato o pai da criança. Então, qual é a atenção aqui? Se Judá chega e diz assim, mentira sua, Tamar, esse filho não é meu. Ela ia ser sentenciada à morte. Só que qual é o ponto que Moisés quer mostrar? É que Deus usou tudo isso para tratar Judá. Deus estava tratando com Judá em seus pecados. Veja o verso 26. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não dei a Selá, meu filho, e nunca mais teve relações
com ela. Isso aqui, irmãos, Moisés está registrando que Judá reconheceu o seu pecado e diz: a verdadeira vítima aqui é ela. Ela é justa. Eu não. Eu que estava enganando ela. Eu que estava enganando ela. E veja, quando diz assim que ele nunca mais voltou a ter contato físico com ela, é que isso prova que ele reconheceu de fato que ela era justa e que ele estava errado. E uma prova dele nunca mais tocar nela é uma prova de que de fato o erro era dele. Então o que é que Moisés está mostrando? Enquanto Judá era injusto, Tamar estava determinada a ter um filho da família de Judá, pois ela se considerava da família de Judá e viveu o luto na esperança de ter um herdeiro de Judá. E esse ato dela foi honrado, verso 27, 28, 29 e 30. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. De novo, a história de gêmeos. Olha a curiosidade. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho. Um fio vermelho? Interessante, não é? Lembra de alguém vermelho? Imagine o vento saindo, a mão do menino saindo. Ela pega a mão e amarra um negócio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Aí o que é que acontece? Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. Então, o que estava saindo, botou a mão para fora, a parteira pegou e amarrou. Então, o primeiro e o segundo, né? O primeiro recolheu a mão e o segundo tomou o lugar dele e saiu. E a parteira disse: como você rompeu a saída? É um ninja. É um ninja. Os anjinhos, os anjinhos, santinhos. Já no ventre vê as pecinhas, as estezinhas, as pecinhas, a gente já vê, né? Já saiu, rompeu. Ela: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Então, o que ela está dizendo? Pérez é o primogênito, é o herdeiro, e Zera é o segundo filho de Judá. Qual é o fim da história? A cananita, Tamar, enganada por Judá, teve 2 filhos, teve gêmeos de Judá, chamados Pérez e Zera, dando descendência a Judá. O que é que isso tem a ver com essa história de pecados e tal? Tem a ver com a história da redenção, com essa história de José. Vamos lá. As aplicações, vamos entender porque Judá demonstra ser inicialmente, irmãos, não a semente da mulher. Que a gente olha assim, que história de Judá, pois ele sempre agia conforme seus interesses pecaminosos. Que é o que a gente viu aqui, é que um homem que abandona o seu núcleo familiar, casou-se com uma mulher pagã, contrariando a vontade de Deus, e o tempo todo demonstrando que estava colocando em risco a promessa. E aí, irmãos, claro, que isso nos fala maravilhosamente, pois uma das coisas mais comuns da vida de muitos que professam uma fé em Deus, uma das coisas mais comuns, é viver como se Deus não existisse, é viver conforme os seus caminhos. Judá estava vivendo conforme os seus caminhos. E quando nós olhamos assim uma vida como a de Judá, nós imaginamos, e parece até que Deus é alguém democrático, para nos dar a liberdade, se queremos ou não, seguir os seus passos. Olha, parece que Deus chega para a gente e diz assim: você quer me obedecer? Você quer obedecer a minha lei? Você quer submeter a minha lei? No entanto, nas Escrituras não existe essa democracia, que Deus não permite, Deus não nos pergunta quais caminhos devemos trilhar, mas Ele ordena os caminhos que devemos trilhar. Não há democracia nessas questões. E nós sabemos bem que você é um Judazinho, sempre agindo conforme interesses egoístas, cultivando os próprios prazeres, como se fosse senhor da própria vida. E muitos
até gostam de copiar o pecado de Judá. Eles criam relacionamentos com ímpios, como Judá criou, desconsiderando plenamente os inúmeros alertas, preferindo justificar suas escolhas, buscando, de alguma forma, algo que possa inocentá-los de qualquer acusação supostamente leviana. Esse é um pecado denunciado das Escrituras, agindo por conta própria, sem considerar a Deus, segue o caminho deliberadamente, inconsequente, como nós vimos em Judá, abandona a terra prometida. Primeiro, vendeu o irmão, abandonou o pai, abandonou os irmãos, abandonou a terra prometida, foi para uma terra cananita, casou com a cananita, quando teve um filho, deu o filho ao filho que poderia resgatar uma herança, deu ao filho também uma cananita. Veja, irmãos, um homem seguindo o seu coração de forma deliberada, inconsequentemente, um homem patriarca. Considere então, irmão, minha irmã, você que me ouve agora e tem vivido essa experiência tão desastrosa, que é um desastre. Irmãos, precisamos entender, o que a Escritura está mostrando é homens que seguem seus próprios caminhos, estão desastrosamente caminhando. Então, se você tem andado conforme seus caminhos, embora não tenha encontrado ninguém que o reprove, ou quem sabe tenha até encontrado alguns que lhe apoiam, que seguem os seus caminhos, que lhe aplaudem como se você estivesse correto. Porque você vê, nenhum amigo de Judá que estava ali, nenhum deles repreende Judá, nenhum deles alerta Judá, nenhum deles reprova Judá. E muitas vezes nós estamos trilhando caminhos difíceis e estamos colocando ao nosso redor pessoas que simplesmente nos aplaudem e nos incentivam a continuar no erro. E o que nós aprendemos aqui é que você, meu irmão, minha irmã, fique ciente que você não está numa situação confortável diante de Deus. Porque não há inocência nessas questões quando você desgovernadamente, inconsequentemente, segue os seus próprios caminhos. É um caminho de dor, porque desobedecer a Deus é sempre caminho de rebeldia. Então, o que nós precisamos entender é, se nós estamos vivendo um caminho de rebeldia, como Judá, andando deliberadamente segundo os nossos corações, Deus nos instrui hoje, pare. Você precisa parar. Pare agora de seguir seu coração. Pare agora de seguir os seus instintos. Você precisa abandonar seus desejos pecaminosos e voltar-se para Deus. O caminho é totalmente inverso. O caminho não é de descida. O caminho não é para o Egito. O caminho não é para os cananitas. O caminho é sempre na terra prometida. E aqueles que seguem o caminho dos cananeus se posicionam contra Deus. Então, meus irmãos, o que Deus nos mostra aqui, que assim como Ele chamou Judá para tratar os seus pecados, também nos convida a tratar os nossos pecados, corrigir os nossos caminhos e nos submeter à vontade dEle. Pois aquele que não considera a gravidade dos seus pecados, quem não considera a gravidade dos seus pecados, a tendência é que afundem
afundem e afundem mais ainda. Foi assim que aconteceu com Judá. Sua família foi totalmente resultado de escolhas pecaminosas. Seu primeiro filho era um rebelde. O resultado do primeiro filho, Judá casou com uma cananita, gerou um menino rebelde e não foi poupado pelo juízo divino. Veja, Deus não deixa que continuemos de forma inconsequente. Mas, irmãos, também, curiosamente, a ira de Deus foi derramada tão duramente em para nos lembrar que Deus está atento às nossas transgressões. Eu queria que você prestasse atenção. Como é interessante essa questão. Pois o caminho da desobediência gera filhos desobedientes. Mas observe uma coisa que teimamos negar. Como Deus tratou o filho desobediente? Matando. Deus tratou filhos desobedientes, matando. Isso tem muito a nos falar. Porque, veja, na lei de Israel, você pode ler em casa Deuteronômio 21, sabe qual era a punição para os filhos que se rebelavam contra os pais? Filhos desobedientes, birrentos, rebeldes. Sabe qual era a pena? De morte. Deuteronômio capítulo 21. Deus mandava matar filhos rebeldes. Mas veja, por que Deus foi tão duro com eles? Por que Deus é tão duro com os filhos rebeldes? Você para pensar nisso. Por que Deus ordena matar filhos rebeldes na lei de Israel? Por quê? Não é interessante isso? Sabe por quê, irmãos? Porque deixa eu te dizer uma coisa que às vezes você esquece. Às vezes você esquece. Quando o filho se rebela contra você, não é somente contra você que ele está se rebelando. Ele está se rebelando contra o próprio Deus. Quando um filho, ele desobedece um pai e uma mãe, ele não está simplesmente desobedecendo um pai e uma mãe. Ele está desobedecendo a Deus. Isso precisa nos lembrar de algo muito importante. Pergunto, como estamos tratando os pecados dos nossos filhos? Estamos normatizando a rebeldia de nossos filhos, insinuando tratar somente de uma fase rebelde? É só uma fase, pastor. É só uma fase. Logo passa essa fase rebelde. Preste atenção, irmãos, quer dizer que estamos deixando um pecado com um tom menos ofensivo? Quer dizer que agora, pecado, nós estamos tratando como temporadas da Netflix, assistindo passivamente até que se encerre? É isso que eu entendo? Quer dizer que pecado agora não é mais pecado, é simplesmente uma temporada? Claro, irmãos, Deus não trata, entendam, Deus não trata o pecado como nós tratamos. Ele se ergue contra filhos desobedientes porque é pecado. E a questão é simples. Lembrem-se, os pecados dos seus filhos, seja qual idade for, são pecados contra Deus e uma ofensa contra Ele. Quando um filho se levanta contra os pais, independente da idade, é contra Deus que ele está se erguendo. Ele está afrontando o Senhor com sua rebeldia. Quando o seu bebê, tão queridinho, tão idolatrado, tão protegido, tão mimado, lhe dá uma mordida, grita, esperneia, faz cara feia, não quer se submeter a você em casa, nem na igreja,
quer mandar em você em casa e na igreja, fazer o que bem entende em casa e na igreja. Se você trata isso como uma fase, Deus trata como pecado, rebeldia no coração de um demôniozinho. Deus chama isso de pecado, não é fase, é desobediência. E Deus matou, por ser desobediente. Porque Ele não se levanta contra você, meu irmão, minha irmã. Esse pecadinho é contra Deus, por isso tem que disciplinar logo cedo. Lá em casa a Richard era bebê, me deu uma mordida, levou também, para aprender. Mas pastor, um bebezinho, dói a mordida dele, bota o braço. Não é uma fase, é transgressão da lei de Deus. E aí, você será um agente de disciplina ou vai esperar o juízo de Deus sobre o seu filho? Exorte-os, discipline-os, pois eles estão pecando contra Deus, não é contra você, é contra Deus. Agora os filhos, olhem para mim, pecadorzinhos do pastor. Vocês, quando se rebelam contra seus pais, vocês estão se rebelando contra Deus. Vocês, jovens, adolescentes, filhinhos, que desobedecem pai e mãe, que papai dá uma ordem, que mamãe dá uma ordem, e vocês não se submetem, lembrem-se que é contra o Criador que vocês estão se erguendo. Lembrem-se. E Deus matou filho desobediente. Aí, você acha que vai ficar imune? Você acha que vai agir desrespeitosamente com o pai, com os pais, deliberadamente, e acha que vai sair imune disso? Não ouse arriscar, não ouse descobrir. Porque o que a Escritura deixa claro é que filhos desobedientes estão na mira de Deus. Porque quem desobedece pai e mãe, que vê, quanto mais o Senhor que Ele não vê. Deus não poupou. Deus não poupou. Veja o que acontece também com o segundo filho. Ele foi rebelde e Deus matou. Também. Mas é chamar a atenção o fato da rebeldia. Destaca aqui um ponto importante. Ele usava um método para evitar filho, o coito interrompido. E isso era mal diante do Senhor. Isso era mal diante do Senhor. E embora isso seja pecaminoso, o método contraceptivo tem sido algo amplamente defendido e praticado em nossos dias. Até o século XX, a massa dos comentaristas da igreja histórica eram claros quanto ao pecado de se evitar filhos. Mas com o passar dos anos, vários métodos de contracepção começaram gradativamente a ser tolerados e depois aceitos e finalmente promovidos na Igreja de Cristo. Essa mudança veio com a seguinte interpretação: Onã foi morto porque se negou a dar a descendência. Ninguém nega isso. Não negamos que ele agiu por egoísmo. Mas uma pergunta precisa ser feita. Se ele tivesse simplesmente recusado a não ter filhos para seu irmão, teria morrido? Segundo Deuteronômio, não. Se ele não quer ter filhos com Tamar e não tem nada com ela, Deuteronômio diz que ele não seria morto, não. Não era punição para a morte. Ele iria passar vergonha
iriam envergonhá-lo publicamente por ele não querer dar filhos a Tamar. Mas ele não queria dar filhos, derramava o sêmen, o coito interrompido, e evitava filhos propositadamente. E era pecaminoso. Evitar era pecaminoso. Da mesma forma, essencialmente, qualquer forma de contracepção com a finalidade de impedir a concepção pode ser uma camisinha, pílulas anticoncepcionais, diafragma, DIU, espermicida, ligamento tubário, vasectomia, todos são condenados por Deus. A intenção de evitar filhos é condenada por Deus. Deus ordenou, irmãos, antes da queda e depois da queda, que o seu povo deveria procriar. É por meio de filhos que a geração eleita nasce. Isso não é sonho do pastor, mas é a ordenação divina. Isso não é o sonho do pastor, é a ordenação divina. Porém, irmãos, é assustadoramente alarmante a quantidade de famílias orientadas pelas ideologias da nossa época que, por exemplo, defendem aborto. Não vamos ter filhos. São assassinos, direta ou indiretamente, pois quem vota em ideologia política que defende aborto é um abortista por tabela. E se Deus matou Onã por derramar, imagine o que espera sobre aqueles que votaram em Lula. Cada aborto que acontecer nesse país será contabilizado nos ombros de muitos crentes. De muitos crentes. Que Deus tenha misericórdia. Agora, se você, mulher, que milita contra o aborto e tem sido opositora dessa questão, é bom lembrar que você também pode ter inúmeros abortos silenciosos contabilizados na sua vida devido à forma apaixonada com que usou métodos contraceptivos. Não se esqueça disso. Não fale de abortistas. Não fale. Quantos filhos você já não lançou fora nessa vida? Quantos? Quantas bênçãos você já não rejeitou por causa do seu egoísmo? Deus julgará você por essa questão. E os homens também, porque isso muitas vezes é liderado pelos homens. Isso também vai cair sobre os homens. Ah, mas desculpas são várias. Onã também tinha. Ele era egoísta. Eu vou dividir minha herança? Você acha que eu vou dividir minha herança? As desculpas hoje são mais modernas. Ah, pastor, eu sou muito novo. Eu quero curtir a vida. Prosperidade financeira, diversão. Né? E ver meu corpinho, pastor. Se eu tiver filhos agora, eu vou engordar. A coisa vai ser diferente. E eu tenho muitos planos. Eu tenho muitos planos. Eu não posso retardar os nossos planos. Eu tenho muitos planos. E, porque o senhor não sabe, né? Mas filho dá um gasto danado. Isso é só, irmãos, rejeitando as promessas de Deus. Pelo egoísmo. Pelas coisas da vida. Outra questão, eu acho interessante, os argumentos. Se eu não evitar, terei filhos todos os anos. E Doquinha? E Dioma? Porque é interessante que nas Escrituras, filhos são dádivas divinas. É Ele quem dá. É Ele que faz o ventre prosperar. Como é que eu posso afirmar que terei filho todo ano? Eu sou o Senhor da vida agora, é? Quer dizer que eu é que digo que vou ter filhos?
Tu não manda nem em casa, meu irmão, tu vai mandar num óvulo. Tu vai mandar num ventre. Mas agora Deus é Senhor. Deus é quem dá. Nós estamos vendo em Gênesis. Deus abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre e fecha. E você dizendo, eu vou ter todo ano. Está certo, Deus. Maomé. Outra coisa, eu não tenho como criá-los. Como é que eu vou alimentá-los? Já dizia um puritano, Deus que manda a boca, não manda a comida que alimenta a boca? Que você fala tanto por aí, arrota para todo mundo, o Deus da providência. Eu creio no Deus da providência, que governa todas as coisas. Aí Deus me dá um filho, agora eu não sei o que vai ser de mim, o Senhor não vai me sustentar. É Deus mesmo que você crê? Ah, tá, vai passar fome, tá certo. Aí tem outra questão, os dias hoje são difíceis. Eu fico olhando para Gênesis, 12 filhos, não tinha SUS, plano de saúde, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha hospitais, mulheres morriam na hora do parto. Hoje não podemos ter filhos porque a situação é difícil. E qual época foi fácil? Qual época foi fácil? Minha avó criou mais de 15 dentro do engenho. Está tudo aí, exceto que morreram. Hoje temos tudo. O problema, irmãos, para resumir, é que a gente, como família, está querendo tomar o lugar de Deus. E Deus vai contabilizar isso. Não se assuste, não. É um fato. É um fato. Eu estava discutindo com uma feminista um dia. E eu disse assim, por que você não tem filho? Não, porque eu não posso ter filho, porque eu estou preocupado agora em estudar. Eu estou preocupado em fazer algumas coisas. E você está evitando como? Eu estou tomando anticoncepcional. Eu disse, você sabe o que isso significa, né? Você sabe os problemas de saúde que você está adquirindo. Você sabe os abortos. Eu sei de tudo isso. Mas eu continuo fazendo. Eu disse, então assuma a responsabilidade diante de Deus. E cale a boca para falar de aborto. Cale a boca. Cale a boca quando for falar de aborto. Cale a boca quando for falar de aborto. Difícil, irmãos, difícil. Bom, diante então do que ouvimos, precisamos avançar. Precisamos avançar para entender a dimensão do problema. O que está por trás de todo esse desfecho? Lembramos a você que Judá, embora sem saber, carregava encapsuladamente a semente da mulher. Era dele que viria o descendente prometido. Mas o que ele fez? Ele colocou em risco a promessa divina. O que Moisés deixa claro é que Tamar era a grande vítima dessa história. Era a grande vítima dessa história. Mas Deus queria tratar também com Judá. Deus queria tratar com ele. Sabe bem como ele se encaixa em toda essa história? Quando ele reconhece que Tamar é justa, ele está confessando o pecado dele. Ele está dizendo que ele de fato é injusto, o problema é ele. O problema não é Tamar. O problema é o pecado do coração dele. Sabe o que é que vai acontecer no decorrer das histórias? Judá vai voltar para a casa do pai e vai mostrar uma grande consideração pelo pai. O cara que pegou José e mandou vender José, sem nem se preocupar com o velho pai, vai voltar para casa e vai se preocupar com o pai. E é interessante, irmãos, porque ele vai se oferecer a José como um escravo em troca de Benjamim. Veja, ele ofereceu José e numa situação conflituosa ele vai se colocar para substituir Benjamim, que é o mais novo de Jacó.
E aí, irmãos, aquilo que nós falamos, quando chegar no capítulo 49, Jacó vai abençoar Judá, dizendo: Judá, teus irmãos te louvarão, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão entre os seus pés. O que fica claro, irmãos, é que o filho da promessa vem de Judá. E essa Tamar, tão rejeitada, ela é vista como heroína, porque ela queria ter filhos da família de Judá. E a Escritura descreve isso como uma atitude de fé, porque ela queria a descendência patriarcal. O mais velho, Pérez, vai aparecer na genealogia em Rute como sendo o ancestral de Davi, Rute 4. O filho de Tamar foi escolhido por Deus para dar seguimento à linha da mulher. Ou seja, ele não é simplesmente ancestral de Davi, mas é antepassado do rei dos reis. Por isso que Tamar, Pérez, vai aparecer em Mateus, capítulo 1, verso 2 e 3, na linhagem de Cristo. Mas como pode ser, irmãos, uma mulher cananita com uma gravidez irregular fazer parte desta história junto com seus filhos? Ela havia enfrentado um futuro nada promissor, uma viúva sem filhos, abusada, descartada, um retrato destruidor. O que nós estamos vendo? Jesus inverteu tudo. Judá culpava Tamar pelos seus pecados, a fim de manter sua própria inocência. Jesus tomou nossa culpa, o verdadeiro herdeiro, e vergonha para matá-las juntamente com ele na cruz. O que observamos, irmãos, é a graça. Somos todos bem estragados, destruídos por nossos pecados e andamos muitas vezes cegos, guiados pelos instintos, colocando em risco a própria vida, mas assim como Tamar entrou na história, Deus entra na história para nos resgatar dos nossos pecados. E o que temos aqui hoje é esperança. Pois por mais que nossos pecados sejam tão desgraçados, há uma graça sempre apontada em nossa direção. Isso me faz lembrar da mulher cananeia. Jesus fora procurado por ela e, clamando por misericórdia, ouviu Jesus dizer, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo indiretamente, eu vim para os judeus, não para os gentios. Nós éramos cachorrinhos. Mas ela respondeu, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tamar disse, eu quero só uma descendência de Judá. Essa mulher disse, eu quero só as migalhas que caem da mesa dos judeus. Essa graça foi tão maravilhosa para nós, que hoje Ele não somente está dando as migalhas, mas o corpo e o sangue dEle. Ele te deu o Filho. Então, isso é graça. Não há filhos rebeldes que a graça não sare. Não há mulheres arrependidas e terem, durante anos, evitado filhos que o Senhor, com a graça, não perdoe. Não há situação pecaminosa que a graça não remedie. Há esperança para todo pecado. E a graça é isso. A graça é um convite. A graça é um convite para a restauração da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo teu favor sobre nós, pelas tuas misericórdias, Senhor. Guia-nos
segundo o teu favor, para nos curvarmos, ó Deus, aos teus mandamentos. Em nome de Cristo. Amém.